Nós vamos agora conversar aqui no Tarde Nacional com o deputado Vitor Paulo Araújo dos Santos, que é do PRB do Rio de Janeiro. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Idoso. Deputado Vitor Paulo, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciano Barroso. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse programa e da sua audiência. Prazer é nosso, deputado. Estava aqui dando uma olhada no trabalho que o senhor tem desenvolvido no sentido de fazer com que o idoso no Brasil seja respeitado. Eu até fiz um comentário aqui, deputado, que essa era uma matéria que a gente aprendia em casa, mas que hoje, se há necessidade de uma lei, então que tenhamos um representante para fazê-lo, não é? E eu queria saber que programa é esse do Pró-Idoso. Olha, Luciano, você falou num ponto que me fez passar um filme na minha memória. Eu sou de um tempo, não sou muito velho, mas de um tempo, que também não tem muito tempo, em que o idoso era patrimônio, a matriarca, o patriarca daquela família, em que toda a família aos domingos se reunia em torno dele, né, para abraçar os netos, os filhos, os amigos, os vizinhos. E quando víamos um idoso no trânsito, na rua, na condução, no metrô, no trem, no ônibus, as pessoas se levantavam, davam lugar, ajudavam, enfim. Esse era um passado muito recente e que, infelizmente, isso com o tempo, com a globalização, com o avanço, com a tecnologia, com a falta de tempo que as pessoas têm com a internet, com o e-mail e com outros mecanismos de comunicação, as pessoas perderam, se distanciaram uma das outras, e os idosos que não têm como alcançar isso, nem todos, a tecnologia, ficaram, coitados, abandonados e sozinhos e chegando ao fim da vida num momento que é muito triste, muito triste. Só a legislação para agora fazer com que as pessoas possam repensar nesses valores. Não podemos, de repente, a legislação não vai obrigar ninguém a tratar o idoso com carinho, mas vai obrigá-lo a respeitá-lo. Isso é o mínimo que o legislador pode propor à sociedade brasileira, o respeito e a dignidade da pessoa idosa, que isso é constitucional. Isso ele tem direito e todos nós deveríamos fazer. Deputado, algo que chama a atenção... Desculpa, não sei se eu respondi sobre o pró-idoso. Sim, mas algo que chama a atenção nessa colocação que o senhor está fazendo é o seguinte: como o senhor mesmo disse, respeitar o idoso, ter lei, ter isso. Eu me lembro de uma frase que eu gosto muito, que feliz daquele que tem história para contar. É verdade. Hoje, qual é a história que teremos? A internet? Nosso bate-papo no Yogurt? No Facebook? É verdade. Se não for o idoso, como é que nós vamos fazer? Não é? É verdade. E eu digo que eu já estou no pé, viu, deputado? Estou chegando já. Né? Eu tenho 46 anos. Não, eu sou mais velho que o senhor me respeite. É verdade. Gostou dessa frase? Pois é essa. Mas é interessante que eu ouvi muito essa frase. Sou mais velho que você. Por isso, eu puxei para ter essa frase. Hoje falta esse respeito, por quê? Porque falta a frase? Mandaram aqui dizer que não é Yogurt, é Orkut. Obrigado. Estou aqui no e-mail e aí a pessoa já mandou corrigindo aqui. Tá bom, obrigado aí a quem me corrigiu. Vamos lá. Luciano, respondendo a sua pergunta do projeto do Pró-Idoso, né, esse projeto que nós propomos à Câmara dos Deputados é nos moldes do Pró-Adolescente, né? Para que os idosos, né, que comprovem renda familiar de até um salário mínimo, que tem o ensino fundamental completo e reside no Distrito Federal, esse é um projeto que tem um caráter estritamente social. Tem o conceito de aproveitar o idoso em sua atividade compatível, natural com a sua habilidade, capacidade física, para que ele possa ser integrá-lo a essa sociedade tão politizada e tão competitiva que é o mercado de trabalho hoje. Acho que dá um avanço importante para que esse idoso possa trabalhar na carga horária de 4 horas, né, e fazer jus a uma bolsa, né, e correspondência a um salário, e que possa ajudá-lo naturalmente na manutenção e na ajuda da sua casa. Então isso foi uma iniciativa nossa que eu quero crer que meus pares vão poder nos ajudar a aprovar isso na Câmara. Quando o senhor cria um instrumento como esse, ao mesmo tempo não pode estar criando também digamos, um espaço maior para uma interpretação errônea de dizer, não, agora já tem isso, eu não sou obrigado a fazer mais nada. Não, você sabe que eu vim do Rio de Janeiro
hoje eu vim às terça-feira, e eu vim ao meu lado de uma senhora tão bonita, deve ter os seus 80 anos, ela sentava na poltrona da janela, e eu levantei e falei assim, muito obrigado, tal. Ela falou, é tão difícil ver pessoas que educadas hoje, ela já fez falando comigo. Eu falei, não, que isso, é um prazer. Mas está atrapalhando você aqui? Eu falei, não, que isso, é um prazer. Aí começamos a conversar. Aí eu fui dar meu cartão para ela. Aí, você é deputada? Pelo amor de Deus. Olha, se eu soubesse disso, não teria sentado aqui. Mas por que isso? Eu falei, que isso? Ela, não, você agora de cachoeira, não sei o que, começou a falar. Eu falei assim, olha, eu dei meu cartão assim, olha, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio e Defesa do Idoso, então eu tenho o maior carinho pela senhora a respeito. Ela, menos pior. Menos Aí começamos a conversar, ela... O menos pior não doeu, não, deputado? Aí eu peguei o iPhone, mostrei ela o projeto, comecei a conversar. Ela é uma pessoa muito... Ela mora na zona sul do Rio de Janeiro, ela é aposentada da Receita Federal, então não é uma pessoa desqualificada, enfim, é de uma classe privilegiada dos idosos do Brasil. Mas uma pessoa inteligente, sensível, sensata, equilibrada, mas que tem uma restrição muito grande aos políticos no modo geral. Mas virou minha fã e minha amiga nesse período de 1h20 do Rio de Janeiro para cá. Então, essas coisas, e voltamos aos valores, ela tá, acho tão bom, deputado, se voltasse essas coisas, eu sou de um tempo, sabe, que as pessoas não respeitavam. Então, eles mesmos querem esse resgate. Então, Luciano, é preciso que a gente trabalhe muito para reviver esses tempos. Então, eu também propus uma ação de nós incluirmos isso na grade curricular das crianças e adolescentes que hoje estão na escola. É importante isso. Sabe por quê, Luciano? O Brasil hoje tem mais de 10% da população com mais de 60 anos. Quer dizer, e esse número vem aumentando. Em 2025 nós teremos mais de 40 milhões de pessoas. Em 2050, 1/3 da população com mais de 60 anos. Quer dizer, então o Brasil precisa, já está passando da hora de abrir os olhos para isso. A sociedade se organizar para isso, começando das escolas, nas creches comunitárias, nas escolas públicas de ensino médio, ensino fundamental e das universidades. Eu proponho discutir na universidade, nos centros universitários de formação de jovens estudantes de medicina, para incentivá-los a fazer geriatria, gerontologia, enfim, porque hoje não tem nem mão de obra especializada para cuidar dessas pessoas. E daí, a partir disso, o Estado brasileiro, o governo precisa abrir os olhos para essa população crescente. E com pessoas com 80 anos também está crescendo no volume, que é a categoria que mais cresce, é com acima de 80 anos. Eu tenho aqui uma informação, inclusive, deputado. Recentemente divulgamos aqui uma pesquisa que de 1960 para agora, o ano 2000, 2010, nós pulamos a expectativa de vida de 47 anos, se não me engano, 47, 48 anos, para 73 anos. 73 anos. Então, é bom, é ótimo, Luciano, porque nós vamos ficar mais tempo perto da nossa família, perto dos nossos amigos, perto dos nossos companheiros. Só que, bom se isso acontecesse com qualidade de vida, com saúde, né, que pudéssemos chegar a esta idade usufruindo um pouco mais disso, né, de ter prazer em fazer isso. É o que nós vemos hoje. Luciano, pasme, a maioria das pessoas nessa idade que são mais violentadas, que são mais desrespeitadas, essas pessoas sofrem esse desrespeito e essa exclusão dentro da sua própria casa, Luciano. Essas pessoas começam o distrato, o maltrato, a exclusão, o abuso sexual, o abuso psicológico, o abuso financeiro dentro da própria casa, porque esse idoso, eles dependem muito dos seus familiares. Então, esse idoso vai reclamar com quem? Inclusive, eu propus agora, fiz um requerimento na semana passada, a ministra Maria do Rosário, do Disque Denúncia, o Disque 100, que é um serviço de proteção, como já tem o Disque 100, que é um serviço de proteção da criança e adolescente. Né? Então, dentro desse molde, eu propus o Disque Idoso, que é um 0800, né, nos mesmos moldes do Disque 100. Né, mas um 0800 que possa dar à população esse Disque Idoso. O objetivo que se inicia é que se estenda isso, sabe, no conceito de adotar esse serviço, uma natureza mais sensível, sensata, e que as pessoas só não procurem esse Disque 100 para falar de violência, de abuso, mas que possam propor também projetos, através dos próprios conselhos comunitários, dos próprios conselhos municipal, estadual do idoso, políticas públicas voltadas para essa população. Certo. Então,
Nós estamos conversando com o deputado Vitor Paulo, que é do PRB do Rio de Janeiro, ele que é da Frente Parlamentar de Apoio ao Idoso, apresentando várias ações de proteção aos direitos do idoso, ou dos idosos, como queiram. E também essa mudança no currículo, na grade, né, da escola, para as crianças principalmente, para que possam, desde do começo, lá no início, saber qual é a referência que se faz ao idoso. Em determinadas tribos indígenas, só para acrescentar um pouco, deputado, o idoso ele é tratado com toda reverência porque ele mantém a cultura, ele é o detentor do conhecimento cultural. Exatamente. Então, naquele núcleo em que ele vive, naquela tribo indígena, o idoso tem um papel de destaque, assim como a criança. Porque a criança é aquela que vai seguir com a tradição, é aquela que vai dar continuidade à existência daquele povo, aquela etnia. E o idoso é aquele que mantém o conhecimento para disseminar a cultura e os procedimentos daquela cultura, daquela etnia. Eu estou falando de grupamentos indígenas, já li muito a respeito desse assunto. Aqui, infelizmente, na nossa grande tribo, está virando uma bagunça que ninguém aguenta. É verdade. E uma coisa interessante que nós temos que olhar, que a ONU, ela já discutia isso há tanto tempo, em 2002, quando em Madrid teve aquela grande Assembleia Mundial de Envelhecimento, foi aprovado um plano internacional de envelhecimento. Esse plano, já à época, já discutia a necessidade de inclusão do idoso na vida social, cultural, econômica e política da sociedade. Então nós vemos hoje uma questão seguinte: a Europa é o continente mais antigo da humanidade. E nós vemos o quanto esse continente está envelhecido de fato. Mas nesses países avançados, as políticas públicas para o idoso é extremamente sensato e sensível. Ele é um patrimônio, é tratado como patrimônio do Estado e, consequentemente, das famílias. Então, isso o Estado respeita em consequência da forma que as famílias tratam esse idoso. E nós não precisamos ir longe. Em outros países que não têm tanta vocação na questão dos direitos humanos, não é uma referência em relação a isso, eu já visitei alguns deles, por exemplo, Cuba. Se nós olharmos Cuba, a questão da criança, o analfabetismo em Cuba é zero. Então, mas a questão do idoso também. O programa de saúde da família na ilha de Havana é excepcional. E olha que não é, infelizmente, uma grande referência na questão de direitos humanos, que o mundo se discute o quanto Cuba trata essa questão. Com todo respeito, salvo melhor juízo, nós não estamos aqui entrando no mérito da discussão dos direitos humanos cubanos. Estamos discutindo a questão do quanto o governo cubano trata as suas crianças e trata lá em cima, na pirâmide, os seus idosos. Quer dizer, ele trata daqueles que serão certamente o futuro da ilha e trata daqueles que tanto fizeram por aquele país. Então, não é ver a Europa, a América, países envolvidos como Suíça e outros, não. A ilha de Havana não é um país desenvolvido e trata essa questão como prioridade de Estado. E o Brasil é um país continental, com quase 200 milhões de pessoas, um Brasil que já passou por tantos avanços, uma 7ª economia do mundo, já passou da hora de tratarmos, Luciano, nossos idosos com mais dignidade e mais respeito. Essa é a minha luta, essa é a luta da Frente Parlamentar de Apoio ao Idoso. E mais para concluir, eu também propus um projeto, além disso, que é o Centro de Convivência para os Idosos. Eu fiz uma indicação ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sugerindo a criação desses centros para acolher pessoas com mais de 60 anos. E também isenção de imposto de renda para pessoas com mais de 75. Sabe, Luciano, a minha preocupação e nossa da Frente Parlamentar é o seguinte: esses idosos que são maltratados e destratados dentro da sua própria casa, supomos que eles consigam denunciar a Delegacia do Idoso, a Delegacia de Proteção ao Idoso, o Disque 100 ou 0800. Tá bom, o que vai fazer com esse idoso? Vai tirá-lo do convívio da sua família? Vai afastá-lo do convívio da sua família? As crianças têm um conselho tutelar, que a justiça tira do convívio da família, vai para um abrigo, até que essa família possa ser reeducada e voltar essa criança para o convívio. E o idoso? Vai para onde? Para isso nós propomos o Centro de Convivência para os Idosos, para acolher essas pessoas, para que possa ela não ser tirada do convívio social da sua família. Mas a proposta é um serviço de apoio à família, que muitas dessas famílias, infelizmente, não têm estrutura financeira, psicológica, para poder cuidar dessas pessoas que chegam nessa idade e dá trabalho. Nós sabemos, Luciano, que dá trabalho, que elas estão frágeis,
né? Todos os seus 5 sentidos fragilizados, né? Ouvem pouco, escutam pouco, né? Já vê visão muito pequena. Então dá trabalho. E muitas vezes a classe, a população brasileira, que a maioria dela de classe C, D e E, ainda não consegue ter estrutura financeira para acolher essas pessoas e dar a elas aquilo que elas teriam e têm por direito. É uma pena, Luciano. Deputado, eu quero agradecer ao senhor e vou aqui até legislar em causa própria. Vou sempre lembrar desse trabalho do senhor, porque eu estou indo para essa... Eu quero ficar idoso. É verdade. E eu quero ser respeitado lá na frente, nem que seja na marra. Tem que ser na lei, não é? Mas eu quero agradecer ao senhor pela participação e o senhor me deu aqui a oportunidade desta senhora no avião que o senhor conheceu, de dizer aos amigos e amigas que estão vindo aqui na região do entorno, em todo o Distrito Federal, mas principalmente aqui no estado de Goiás e Minas Gerais. Você, eleitor, tem a oportunidade agora de fazer valer o seu direito, o seu senso crítico de observação. Porque na sexta-feira os candidatos começam a campanha, tem até quinta-feira para homologar candidaturas. Na sexta-feira eles começam a campanha. E aí vai até o primeiro turno, que é em outubro. Então, deixa eu só aqui, eu fui interrompido aqui pela produção, deputado, dizendo que a dona Diva de Planaltina, que é aqui no Distrito Federal, parabeniza o senhor pelo projeto. Muito obrigado, dona Diva. E esse projeto não é do Rio de Janeiro, ele é federal. É federal. E vai atender certamente a dona Diva também a todo o Brasil. Dona Diva, será que ela já deve ter mais de 18 aninhos, né? Já tem. A produção está dizendo que ela já tem mais de 18 aninhos. Então, é o meu caso, eu estou com 19, deputado. É verdade. O senhor está com menos, está com 17. Não, o senhor me respeita, eu sou mais velho que o senhor. Eu tenho 46, mais velho que o senhor. É verdade. Parabéns pelo estágio na Rádio Nacional, você é tão jovem. Pois é, mas E que competência, hein? Com o tempo eu chego lá. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer a você, eleitor, para fazer as suas escolhas, para que não tenhamos amanhã ou depois, quando ficar perto de um parlamentar, não ter o exagero de achar que ele é Deus, porque ele não é, ele é representante do povo, ele é nosso empregado, mas também não achar que todos são iguais, naquele sentido pejorativo, ruim, não é? Porque os desvios vão acontecendo e a gente vai limpando. Democracia, por pior que seja, ainda é o melhor regime. Porque não tem essa. Se fica um só lá mandando, todo mundo vai xingar de novo. Não, pera aí, mas não muda nunca, é sempre o mesmo. É regime de exceção, ditadura. Quando vem a democracia, pressupõe-se, entre outras coisas, não é, deputado, a alternância de poder. E nessa alternância de poder, nós temos o poder da escolha. É verdade. E aproveitar, Luciano, se me permite muito rapidamente, aproveitar e dizer que essas pessoas que têm mais de 60 anos, até com 70, 75, 80, que votem. Ela deve tirar o título eleitor da gaveta e ir para a rua votar. Que agora não vou votar mais não, tem que votar. Porque esses direitos, para poder usufruir deles, é bom exercer também o dever do voto, que é um dever que foi conquistado com tanta luta, né, Luciano? O sufrágio universal foi conquistado com tanta luta. Tanta gente apanhou por isso. Eita! E não é do seu tempo, você não é... Não, eu tomei uns cascudinhos ainda. Alguns poucos. Aliás, diga-se de passar, a bem da verdade, para que eu não possa fugir desse compromisso ético, algumas carreiras eu tomei. É verdade. Sabe aqueles movimentos de vamos nessa, e daí você olha, tem uns 10 gatos pingados defendendo uma bandeira e do outro lado aquela turma de verde, tinha mais de 1000. Eu corria, não tinha. Aí era pancada. Eu corri todas. É verdade. O senhor não deve ter corrido, o senhor tem 46? Eu tenho 46. Mas pegou uma rebarbinha. Peguei a rebarbinha, já de 64, né? Isso. Já estava ali recente, ali já... Rio exatamente, de Janeiro. Em março de 64, você imagina? Rio de Janeiro. Foi exatamente no golpe. Pegou uma rebarbinha. Peguei. Ainda chorava, chorava naquela época. Deputado Vitor Paulo, eu agradeço muito ao senhor pela participação aqui no programa, parabenizo pela iniciativa, vamos esperar que tudo dê certo, tá bom? Luciano, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho por essa causa. É tão boa usar um canal como esse, a Rádio Nacional, um canal tão ouvido, tão importante para o Brasil, e usar desse espaço para defender aquilo que nós temos o dever de fazer com o nosso idoso, que eu tenho um carinho, grande respeito. Obrigado, Luciano, a sua audiência, a toda a Rádio Nacional, a todos, a equipe que ajuda você a colocar esse programa no ar. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe você grandemente. Que assim seja. Vamos lá.